o hype para comprar história em quadrinhos está diminuindo, esse foi um dos temas mais comentados aí pelos canais de youtubers que falam sobre história em quadrinhos, os famosos GibTubers, né? A gente teve aí, por exemplo, um vídeo do Ministério dos Quadrinhos falando sobre isso. O João também, do Eu Leio Gibi, contribuiu para isso também. Além disso, eu também acabei vendo um vídeo ali do Comic Zone, onde ele também comentou sobre isso. Mas não só isso, também vi no Facebook alguém falando sobre a forma que o Pipoca Nanquim faz o mercado e como ele desanimou em ver ali e comprar história em quadrinhos. Mas será que isso tem diminuído? Eu também quero dar os meus 2 centavos aqui a essa discussão e quero conversar um pouco sobre isso. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Lug, sejam todos muito bem-vindos a mais um Comics Review. Eu trabalho com história em quadrinhos, aqui estão algumas histórias em quadrinhos que eu participei, né? Já trabalhei com a balonização, com a pintura digital, né? Fazendo flat, né? Fazendo a pintura da capa. Aqui estão algumas, tem outras histórias em quadrinhos também. Já fiz storyboards para a série, dentre outros. E esse daqui é o meu trabalho autoral, que é o Supermanos. Né? Eu vou estar falando um pouquinho dele ali mais para frente, mas se você quiser apoiar o nosso canal, o link aí para você estar lendo ele na Amazon tá na descrição. E sem mais delongas, eu já quero começar falando sobre esse tema. Será que a gente está comprando menos história em quadrinhos? Né? Isso será que me preocupa? Porque eu trabalho com história em quadrinhos. Será que isso de fato aí é ruim? E tudo mais. E por que isso está acontecendo? Eu tenho notado, gente, que eu tenho comprado menos histórias em quadrinhos depois que teve a pandemia. Infelizmente é uma coisa que aconteceu muito. E principalmente eu tenho notado que eu tenho comprado menos histórias em quadrinhos mensais e eu tenho comprado mais histórias em quadrinhos das antigas, como essa daqui, que é a famosa liguinha, né? Lendas do Universo DC, Liga da Justiça. É que eu tenho colecionado ali, tem algumas histórias em quadrinhos dessa coleção. Aqui também tenho algumas histórias em quadrinhos dessa coleção, porque eu não coloco tudo aqui no nicho e tudo mais, ou no cenário aqui e tudo mais. Tem outras histórias em quadrinhos guardadas ali também. Mas é uma história em quadrinhos que eu tenho comprado mais. Eu tenho reparado que eu tenho comprado mais histórias em quadrinhos da Marvel da DC antiga. E não só isso, eu tenho reparado também que cresceu o número de compras que eu fiz sobre histórias em quadrinhos independentes e nacionais. É por isso que eu falo, histórias em quadrinhos independentes e nacionais, às vezes são muito melhor que aquelas histórias em quadrinhos mais industriais, ali como Marvel e DC. O povo muitas das vezes não acredita, mas eu notei que eu estava saindo muito mais satisfeito disso. Por isso que aqui no canal a gente fala muito sobre isso. Então eu nichei a minha compra para essas histórias em quadrinhos mais antigas ou histórias em quadrinhos nacionais independentes. E eu tenho notado que eu dei uma diminuída sim, mas não foi só eu que dei uma diminuída, como outras pessoas também deu uma diminuída. E tem muita gente que está começando a desanimar de comprar ainda mais. Mas por que isso está acontecendo, Rafa? Por qual motivo, razão e circunstância isso está acontecendo? Eu vou dar aqui alguns motivos para vocês estarem vendo e refletindo e comentando aqui embaixo. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro motivo. Ponto que eu coloco aqui é uma crise de criatividade. Sim, está acontecendo uma crise de criatividade. Ainda não foi lançado no canal, mas a gente aí pretende lançar um vídeo onde eu falo ali com a minha irmã Roberta sobre o filme Barbie, né? Ou talvez já tenha sido lançado no canal, depende de quando esse vídeo for ao ar, onde a gente comenta sobre isso. Está tendo uma crise muito grande de criatividade aqui do nosso lado no Ocidente, principalmente ali mais na ala ali de Hollywood. No Oriente nem tanto, porque no Oriente a gente tem os mangás, tem os doramas, tem ali as novelas, as séries chegando pra gente, e parece que eles estão bem afiados ali na criatividade, mas do lado de cá, aqui no Ocidente, Hollywood, a gente vê que tá tendo uma crise muito grande de criatividade. Não é uma coisa só que tá tendo ali nos quadrinhos, mas é em tudo, filmes, séries, desenhos animados. A gente vê que tá tendo, não tá do mesmo jeito quando estava antes, e isso também tem afetado os quadrinhos. A gente tá tendo crises de criatividade nos quadrinhos, onde os roteiristas não estão conseguindo mais entregar boas histórias como a gente espera. É personagem que morre e volta, é super saga reciclada,
É coisas completamente viajadas que quando você lê, você fala assim, pelo amor de Deus, né? Como por um exemplo, a ideia do Coringa grávido, cada coisa que você olha e você fala assim, cara, é a morte da Miss Marvel, a Miss Marvel morre como inumana, ressuscita como mutante para ficar parecido com a série. É cada coisa que você vê assim, nossa, o pessoal tá sem ideia, o pessoal tá sem criatividade. Isso, de certa forma, tem feito o pessoal desanimar e a gente vê uma crise muito grande de criatividade em tudo aqui no Ocidente. Né? Mas o que será que a gente poderia fazer? Será que não deveria, sei lá, dar espaço para novos quadrinistas? Quadrinistas talvez aí, como no caso dos Estados Unidos, de de outra nacionalidade para escrever ali as histórias e tudo mais, porque realmente está tendo uma crise muito grande aí nessa questão da indústria. A segunda coisa que tem ocorrido, o segundo ponto aí que tem ocorrido e que tem deixado assim muita gente assim desanimada com os quadrinhos, eu tenho que falar, é polêmico, é a questão de política. Eu não sou contra as pessoas falarem sobre política. Eu acho que as pessoas devem ter liberdade para falar sobre a política que elas acreditam, né? Não importa o lado que elas estejam, contudo que elas respeitem as outras que também façam isso. O meu problema é quando as pessoas elas dizem defender uma democracia, mas quando uma pessoa que pensa diferente faz alguma coisa, eles querem bloquear, censurar e tudo mais. Isso eu sou contra. Mas uma das coisas que eu vejo é que a forma que eles têm apresentado a política nos quadrinhos tá muito complicada. Porque, na realidade, eles estão deixando de preocupar com a história, em desenvolver personagens, em desenvolver as histórias, para simplesmente panfletar algo político. E isso, muitas das vezes, acaba irritando os leitores. Não é que nunca possa ter algo político na história, mas é que a forma que a política está sendo tratada e retratada na história começa a desanimar as pessoas. E não só isso, muitas das vezes o pessoal faz isso e aí agride o público que é o leitor da obra. E aí que é o problema. Uma das coisas é você discutir, debater uma ideia que uma pessoa tem. Isso é uma coisa muito válida. Mas outra coisa é você agredir a pessoa, é você pegar e denegrir a pessoa. E muitas histórias em quadrinhos fazem isso. E aí eu pergunto, será que de fato, para o leitor, vale a pena isso? Será que ele olha, ele gosta dessa questão? É óbvio que não, você vai gastar dinheiro para alguma coisa que vai te agredir. Terceira coisa que eu vejo que também tem atrapalhado a história em quadrinhos é fazer história em quadrinhos para o público que não é o público comprador. Para os seus fãs, para os seus leitores. Isso também ajuda muito. Infelizmente, as editoras erraram porque na busca por novos leitores, eles acabaram esquecendo dos leitores antigos. Isso é um problema. De certa forma, você tem sim que pensar nos novos leitores, mas você precisa, além de pensar nos novos leitores, você precisa pensar nos fãs da obra, como os mangás fazem. Os mangás, eles agradam o fandom, mas eles não deixam de criar um novo fandom ou angariar pessoas para fandom, porque eles fazem aquilo que é bom para os fãs, para os leitores, mas faz algo legal também para que nós pessoas venham. Os quadrinhos, eles fizeram o oposto. Agrediram os fãs antigos que pagavam as obras, fizeram coisas que eles não queriam, que eles não gostaram, em nome de trazer um novo público. Esse novo público não veio e os fãs pararam de comprar. Por isso que a gente tem uma diminuída muito grande também aí nessa questão toda de comprar história em quadrinhos. Quem sabe não é hora de olhar para o fã que gastava dinheiro e reconquistar esse fã, de fazer algo que vai fazer esse fã gastar dinheiro de novo. Por quê? Porque o que vai trazer novos leitores é o leitor antigo. Um exemplo disso são os GibTubers que a gente tem aqui no YouTube, que começaram a falar de quadrinhos e mais pessoas começaram a comprar sobre quadrinhos. E aí eu entro numa outra questão que também tem corroborado com a gente gastar menos com história em quadrinhos, ou investir menos, né? Contribuir aí para as histórias em quadrinhos, que tem a ver com a questão da crise econômica. A gente está vivendo uma crise econômica, né, vinda aí da pandemia, o papel tá caro, então tá muito inviável de comprar história em quadrinhos. Mas só que aí tem uma outra coisa que corrobora, que chama gourmetização dos quadrinhos, que é cada vez tornar os quadrinhos mais luxuosos, mais bonitos. É capa dura, é lombada,
é papel revista, é com marca-página, é com verniz localizado. Tudo isso vai fazendo histórias em quadrinhos se tornar, de certa forma, mais caro. E as editoras, elas têm corroborado muito com isso. Porque cada vez mais as editoras, elas estão fazendo isso com as histórias em quadrinhos. Um exemplo que a gente tem é as mensais. As mensais da DC, da Marvel, se tornaram encadernado. Passaram de história em quadrinhos que valiam R$ 15, que eu já achava caro, para R$ 30. E fizeram ali um encadernado, onde é um mix, de que geralmente leva a uma boa história, mas vem com trocentas outras histórias que não são tão bacanas assim e valem um preço, às vezes, de uma história mais luxuosa. A primeira coisa é que as mensais deveriam ser as histórias que iriam introduzir um novo público, porque é mais barato. A segunda coisa é que histórias luxuosas devem ser histórias que valem a pena, não qualquer tipo de história. Porque se você pega e faz isso, primeiro, você pode acabar desvalorizando histórias que verdadeiramente devem ser tratadas como qual. E segundo, você acaba banalizando o mercado, e aí as pessoas acabam não querendo comprar, às vezes, boas histórias, porque ela pensa assim, essa daí é igual a outra. É a editora tentando me enganar, é a editora tentando pegar e passar um preço que essa história em quadrinhos não vale. Então, por isso também que as pessoas, elas estão com o pé atrás, porque tudo virou algo luxuoso, algo encadernado. E é isso que muitas das vezes eu vi o carinha lá criticando Pipoca Nanquim. Eu amo Pipoca Nanquim. Meu canal de YouTube, aí um dos meus canais de YouTube sobre quadrinhos favorito, amo os três ali. Não conheço eles ao vivo, em cores, pessoalmente, mas espero um dia conhecer. Onde um camarada reclamou disso no Facebook, que para ele as histórias que o Pipoca e Nanquim apresentavam não eram tão bacanas, mas eram lombadas e tudo mais. Eu entendo que tem editora que faz isso, mas eu acho que também nesse caso não é o caso do Pipoca e Nanquim, porque o Pipoca e Nanquim, primeiro, você tem 3 editores que gostam de história, então para eles são histórias que valem a pena. E terceiro, é a forma que eles escolheram trabalhar no mercado, né? É isso que acaba acontecendo. Mas existem editores que fazem o oposto e não só isso, né? A culpa não é só das editoras. A culpa também é nossa. Por que a culpa é nossa? Porque, gente, o que tem de consumidor de histórias em quadrinhos, e como que você viu, é um canal, antes de tudo, que é de história em quadrinhos, antes de ser sobre cultura pop, né? Que acontece é que tem muito leitor que só compra se a parada tiver lombada. Só compra se tiver papel revista. Só compra se tiver capa dura. Porque se não tiver a capa lombada, não vai ficar legal na minha prateleira. Então não vou pegar e não vou comprar. Isso é complicadíssimo. Porque isso faz com que as editoras entendam que o público quer isso. Aí depois não adianta chegar lá e reclamar que a mensal tá cara. Não adianta chegar lá e reclamar que tá tudo caro. Porque muitas das vezes a pessoa deixa de comprar uma história em quadrinhos porque é brochura, é grampo. Eu lembro quando eu participei de uma história em quadrinhos, que eu não vou contar aqui no canal qual é, que foi imprimido errado e era para ter lombada e a editora, a gráfica, mandou com grampo. E não dava tempo de trocar porque a gráfica enviou para eles no dia que eles estavam fazendo o lançamento. E eu lembro do editor completamente louco, maluco, falando tipo assim, meu Deus do céu, era para ser lombada, não vai vender tanto quanto venderia como lombada. Né? Por quê? Porque hoje a gente tem um público assim. Então, às vezes, não adianta falar que é editora, não adianta falar que está pagando caro, sendo que nós somos um dos percussores disso. E se vende no material mais inferior, às vezes, sem ser lombada, a gente reclama. Então, esse também é um dos motivos que a gente está gastando menos com histórias em quadrinhos. Né? Essa que é a questão. E antes de eu falar o último motivo que eu vou falar nesse vídeo, eu quero lembrar você para seguir as nossas redes sociais. Você está gostando do assunto? Segue a gente. A gente tem o Amigo Jesus, que é uma rede social onde a gente reflete sobre a sociedade, não só sobre essa sociedade, né? Sobre a nossa vida. E através de uma veia cristã, o pessoal pensa que o Amigo Jesus ele é algo só para falar de coisas religiosas. Não, ele fala sobre tudo, inclusive sobre cultura pop. E a gente critica, inclusive, gente, a igreja. Tem muita crítica à igreja lá, que o pessoal pensa que a gente nunca critica isso, mas dá uma olhada, tem umas tirinhas muito legais lá, segue a gente, tem coisa maravilhosa para vocês. Tem também a nossa rede social do Supermanos, que é a nossa história em quadrinhos daqui, dá uma olhada, mais focada ali em falar de super-herói. Então não deixa de estar vendo, não deixa de apoiar o nosso trabalho, né? E eu quero convidar você a curtir, comentar e compartilhar. Quanto mais pessoas veem esse vídeo, melhor.
E quantos mais curtidas, melhor também, porque dá engajamento. E se você não gostou, comenta. Se você não gostou, não gostou também, dá um dislike. E o último coisa que eu quero falar aqui, o último ponto, é que a gente também está envelhecendo. E muitas das vezes o pessoal não gosta de falar isso, mas é verdade. Quando você envelhece, o gosto muda. Quando você envelhece, você não vê umas coisas que eram na sua infância legais, mais legais. Então, muitas das vezes isso acaba acontecendo. Então, acaba envelhecendo e acaba não gostando de algumas ideias que talvez com o fato de ser criança iria gostar. Então, muitas das vezes a gente também tem que levar isso em conta. E o que acontece? É óbvio que a gente tem que parar de deixar de quadrinhos? Não, a gente vai de deixar de gostar de quadrinhos? Não, mas a gente vai selecionar mais. Isso vai acontecer. E eu acho que os quadrinhos, eles precisam chegar no meio termo, onde eles vão saber fazer história para o público novo e para o público que já era público. Porque precisa ter essa questão dessa reconquista aí que a gente está precisando viver, né? A gente está precisando ter. E é muito complicado. E tem outros fatores, como o fator também do papel e tudo mais. Então, a primeira coisa que eu quero incentivar você é não pare de comprar quadrinhos. Selecione bons quadrinhos, né? Principalmente apoie a cena nacional. Talvez você esteja desiludido com os quadrinhos internacionais. Compre os daqui, você vai gostar. Tem muita gente fazendo um trabalho top. Por isso, se inscreva no nosso canal que a gente indica, né? Compre esse tipo de quadrinhos. Selecione realmente as HQs que vale a pena, né? Tem muito review nas redes sociais para você dar uma olhada, né? E dar uma lida. E o mais importante, né? Não deixe de comprar as histórias em quadrinhos nacionais, que são assim, estão realmente crescendo de nível, né? Talvez se a gente apoiar o mercado aqui agora, a gente vai ter muitos histórias em quadrinhos com qualidade igual ou melhor que as internacionais, né? Essa que é a questão. E outra, manifeste também a sua insatisfação. Se você não está gostando da Marvel e da DC, não deixe de falar o porquê. Porque muitas das vezes a gente não gosta de algo e a gente não fala. Eles nunca vão mudar se a gente falar. Então fala, mostra, né? Mostra para eles o que vocês querem. Porque vocês são os fãs e eles precisam fazer algo para os fãs. Então, no mais, o que você acha disso tudo? Né? Comenta aí no nosso canal. Não deixe de se inscrever. Não deixe de compartilhar. Mas eu quero saber a sua opinião. Fala aí comigo nos comentários. O que você acha? Então, gente, esse é mais um Como Que Você Viu e até a próxima.